Alerta de assunto polêmico aqui no canal. Eu queria muito saber a opinião de vocês para saber se eu tô louco ou se faz pelo menos algum sentido em tudo isso que eu vou passar para vocês. Beleza? Então vamos lá. Senta que lá vem história, aperta os cintos e queria muito que no final do conteúdo você deixasse aí a sua opinião. Vamos embora, vamos debater. Como é que eu posso começar? Eu estava dirigindo o meu Fusca num domingo de manhã super agradável. Aqui no Rio de Janeiro, na sombra, estava fazendo 40 graus, mas dentro do Fusca você tem um ar-condicionado, que é o quebra-vento, e tudo fica ainda melhor, né? Pois bem, de qualquer forma, eu estava apreciando o meu passeio. Mas aí eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Ou eu não estava pisando no acelerador, ou o velocímetro estava passando uma velocidade incorreta, ou alguma coisa estava acontecendo com que estava fazendo todo mundo andasse muito rápido. Eu parei para me questionar e fiquei um pouco, quanto que reflexivo, né? Eu falei, cara, parece que as pessoas elas estão disputando uma corrida com si mesmo. Então, ou seja, abriu o semáforo. O limite da via é 60 por hora. Eu acho que elas ficam testando em quanto tempo, quantos segundos elas conseguem alcançar aquela velocidade. Faz sentido isso? Não é possível que só eu consiga enxergar dessa forma. Mas vamos continuar a história. E aí, eu falei, pô, mas o meu Fusca, tudo bem, né? 50 cavalos, né? Nem isso de motor tem e já se perderam provavelmente alguns pocotós durante o caminho de vida dele. Mas é um carro que desenvolve bem. Na sua época, tinha algumas artimanhas, né? Até o meu mesmo tá com alguns giclês trocados para dar um pouco mais de fôlego. Era algo muito comum. As pessoas trabalhavam carburadores, né? Para mudar o fluxo de ar, enfim, toda a física e engenharia do carburador que é maravilhosa. E até mesmo o que era muito comum na época, as pessoas trocavam as caixas, né? Colocavam de SP2, alongavam a quarta marcha. E aí o que elas conseguiam mais compartilhar não era o 0 a 60, não era o 0 a 100, era o quanto dava de final. Pô, meu Fusca bate 150 de final, meu Fusca bate tanto de final. E não só Fusca, né? Hercules em geral, Brasília, enfim. Essa era a graça da época. E olha como é que com o passar dos anos, as tecnologias vieram. Nos anos 2000 a gente já começa a viver o pico dos pigbacks ou dos chips de potência. Enfim, meu carro é chipado, né? Claro, tirando toda a história de turbo, né, pro lado, que vinha também com muita força desde a popularização dos APs, né? Pois bem, e aí agora a gente chega no momento da era dos remaps, na era dos stages, coisa que eu acho que meu Fusca nunca ouviu falar. Meu Fusca não é stage nenhum, meu Fusca é stage original. Então assim, as pessoas estão presas à potência, as pessoas estão presas a saber quanto de 0 a 100 o carro faz. As pessoas perderam o tato, o feeling da experiência de poder entender cada finalidade daquele automóvel. Faz sentido para você? Não é possível. Por que eu estou trazendo tudo isso também à tona? Além de ter passado essa experiência com o Fusca, que eu acredito que vocês já possam ter vivido isso também, tá? De perceber que tudo está acontecendo de forma muito instantânea e você está parado e atrasado. Mas eu te provo que não é bem assim. Enquanto que todo mundo está pensando no 0 a 100 e nas potências, as pessoas esquecem que existe a questão do peso-potência. Existe a questão dos dimensionamentos, das finalidades, como eu já citei. Eu estava conversando com um conhecido meu e eu tenho muito carinho, eu tenho muito apego
é o preço pela Renault. E vocês já viram aqui no canal que eu tenho um Renault Megane, né? A minha realização, se tudo der certo, num futuro próximo, é ter um Sandero RS na minha garagem. Carro em que eu tive a oportunidade de mexer algumas vezes, trabalhei na Renault durante um período, eu tive a oportunidade de estar muito perto daquele carro. E ele, desde quando foi criado pela divisão esportiva da Renault, sempre me encantou muito. Então, é um carro que eu desejo muito ter na garagem. E eu comentei com essa pessoa. Falei, não, Sandero RS, tenho vontade de ter, se tudo der certo. E a pessoa me retornou dizendo, uma pena que ele é manco. Eu não vou ficar doido sozinho, eu vou falar isso pra vocês, eu não vou ficar doido sozinho. Ele tá me dizendo que um carro, tudo bem, com um motor, de certa forma, pré-histórico já da Renault, né? Bastante tempo em linha, isso é melhor ainda, que continue, de certa forma, mas que infelizmente foi descontinuado, o F4R. Então ele tá me dizendo que a divisão esportiva da Renault criou um modelo de nicho, cada vez mais difícil aqui no nosso país, para atender um público, e ele é manco. O que é manco? Qual é a definição de manco? Se você está me dizendo que um motor 2 litros, com 150 cavalos, um carro que pesa ali, né, aproximadamente seus 1.100 para 1.200 quilos, acredito, não parei para ver ficha. Você está me dizendo, então, que é um carro manco. Mas qual é a finalidade do carro? Porque, assim, foi um carro extremamente bem montado para que a pessoa consiga se divertir da melhor maneira possível, utilizando de forma esportiva, dentro de algo projetado como um autódromo. O carro é todo acertado para este meio, para este fim. E o que é manco? Então, significa que os carros hoje em dia, para eles serem considerados velozes, vamos dizer assim, vamos colocar esse termo, ele tem que ter quanto de potência? Por que vocês estão tão presos nisso? Por quê? Por quê? E por quê? Essa é a lição que eu quero deixar nesse vídeo de alguma forma. Existe uma balança no mundo automotivo hoje, em que as pessoas estão cada vez mais presas a números, ditando o que é bom e o que é ruim. Mas se você parar para pensar que um 2.0, 150 cavalos, um carro que traz ali sim uma emoção de apelo esportivo, ainda acessível no mercado, existem motores 1.6 turbo já de fábrica, bem dimensionados e bem escalonados para uma proposta tanto de conforto e de segurança em estrada. Existem os motores 1.0 turbo TSI, por exemplo, assim como da Volkswagen, em que são motores muito eficientes. Eles entregam muito e consomem pouco. Qual é a faixa do manco? É isso que eu quero entender. Se você souber, por favor, deixe nos comentários, que eu queria muito discutir isso com você. Vamos conversar sobre isso. Você considera o Sandero RS um carro manco? Você considera um Fusca 1300 manco? O que é manco para você? Eu não aguento mais, eu precisava trazer isso para o canal e compartilhar e falar, cara, porque hoje nós estamos vivendo um momento sombrio, até para os mais apaixonados e entusiastas, em que estão cada vez mais presos. A ficha técnica de carro do que sentar no banco do motorista e ter a oportunidade de dirigir. Esse é o recado final. Aguardo vocês. Comenta aí o que vocês acham. Se você não é inscrito do canal, considere-se se inscrever. Vou trazer mais conteúdo dessa forma se vocês gostarem. Vou tentar trazer mais conteúdo polêmico, que eu sei que vocês gostam. E aí a gente debate aqui cada vez mais. Fechou? Combinado? Um beijo e até a próxima. Fui!